Bom, depois dos vídeos que eu falei até agora sobre a razão, quem acompanhou, fica aquela pergunta: você ainda acredita na razão? Depois de tudo que foi visto, por que a filosofia ainda fala em razão? A persistência do conceito de razão como referência organizadora do pensamento, mesmo diante de suas transformações históricas, faz sentido? Nós falamos em razão como quem segura algo que já começou a se desfazer no próprio tempo. Nós falamos em razão não por confiança na razão, mas por medo daquilo que resta quando a razão desaparece. Se a razão ela muda constantemente, o termo em si ele não perde o significado. Esse é um problema filosófico acerca da instabilidade conceitual da razão. E como que ele tem as variações ao longo do tempo. E não só a razão, o próprio termo democracia, o que nós chamamos de democracia, aqui no Brasil não é o mesmo conceito que os americanos têm de democracia, por exemplo, que alguns países europeus têm de democracia. E todos nós, europeus, americanos, brasileiros, temos um conceito totalmente diferente de democracia do que a Grécia, que é quem criou a democracia, tinha. Mas então se a razão ela muda, constantemente muda, se tudo nela muda, então o nome permanece apenas como um eco daquilo que foi. Um som vazio que fingimos ainda apontar para alguma coisa, mas que apenas reflete o abismo existencial que existe no ser humano. A razão pode ser vista como um mito cultural, uma construção histórica, simbólica, que é sustentada por práticas sociais e valores compartilhados naquele momento. Talvez a razão ela seja apenas uma narrativa, às vezes bem construída, às vezes mal construída, uma narrativa repetida o suficiente para parecer sólida e mascarar a mentira. O que faz dela tão somente um acordo frágil, débil e efêmero contra o caos. A razão ela prega a ideia de sentido, e o sentido entende-se algo que pode ser conhecido. Isso é uma concepção que está ligada na capacidade de aprender e de organizar o sentido dos fenômenos. Só que nós chamamos sentido aquilo que ainda conseguimos suportar compreender. Todo o resto,
tudo aquilo que nós não suportamos, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos é violento, nós costumamos silenciar como se nunca tivesse existido. O critério da razão, ela é sempre uma coerência interna, né? A validade racional, ela depende da consistência lógica entre as proposições dentro de um sistema. Só que a coerência, ela não revela o verdadeiro. Ela apenas garante que a ilusão não se quebre por dentro. A razão, ela permanece não porque ela nos conduz, mas porque ainda sustenta, às vezes com uma certa elegância, uma ilusão de que há algo a ser conduzido.